Essa é a segunda palestra de uma série de 8 palestras sobre o valor da mulher e o relacionamento amoroso. O tema que eu quero trabalhar é sobre a educação diferenciada de homens e mulheres, obviamente ao longo do tempo. Claro que o machismo vem disso aí, eu não vou desconsiderar isso, mas eu não quero colocar tudo como somente machismo. Se você pensar que essas coisas têm séculos e o desenvolvimento do ser humano, o que nós temos hoje é muito diferente de antes, a tecnologia que nós temos, o desenvolvimento cumulativo, na verdade o conhecimento é acumulativo ao longo do tempo. Da mesma forma que a medicina de Hipócrates na Grécia era uma medicina hoje extremamente precária, e a medicina de 10, 15 anos atrás, em relação ao desenvolvimento tecnológico de hoje, também não precisa ir muito longe. Hoje, daqui a pouco, as pessoas já estão fazendo cirurgia com auxílio de robôs, e daqui a 10, 20 anos essa tecnologia vai aumentar cada vez mais, o conhecimento, as condições de saúde e tudo mais. As pessoas acreditavam que os homens e as mulheres eram, vamos dizer assim, de uma certa forma, totalmente diferentes, como os homens eram racionais e as mulheres eram emocionais. As mulheres, se você pensar naquele tempo que não tinha a medicina que tem hoje, as pessoas morriam muito cedo. Se você pegar a história de grandes pessoas, não de tempos atrás, de 2, 3, 4, 5 séculos, como se você pegar Beethoven, essas pessoas dessa época, elas viviam 27, 28 anos. Então, na verdade, as mulheres elas casavam cedo, depois da puberdade, o objetivo maior era a geração de filhos, muitas vezes era o proletariado, as pessoas tinham um terreno, quanto mais filhos tinham, mais filhos trabalhavam naquele terreno, o nível de cultura era menor, as pessoas morriam mais cedo, as mulheres geravam mais filhos. Você voltar essas gerações, e não precisa chegar tantos séculos atrás, mas pelo menos anos atrás, 15, 20, 30, 40 anos atrás, 50 talvez, as pessoas tinham 10, 12, 13 filhos. Os meus pais tinham 8 irmãos, e eu tenho 5. Hoje as pessoas têm 2, têm um filho, algumas nem têm filho, ou até porque hoje se vive melhor, em condições melhores, é óbvio. Então tem toda uma cultura proveniente disso. E com o tempo teve sempre aquela ideia de que o homem é racional e a mulher é emocional. Hoje, para quem vive nessa época, e eu sou um psicólogo clínico, e você tem um conhecimento maior do cérebro, o cérebro, tanto masculino como feminino, tem razão e emoção. Claro que os homens desenvolveram a racionalidade em detrimento da emotividade, e as mulheres, para a função delas era gerar filho, ficar em casa, e aos poucos esse era o grande objetivo, ter muitos filhos e chegar nisso. Elas não tiveram possibilidade de estudarem, ao longo do tempo isso foi melhorando. Depois vem o machismo disso, à medida que as mulheres começam a querer o espaço delas, e aí vem o início do machismo, dos homens quererem manter essa hegemonia. Eu não concordo com ela, obviamente vivo numa outra época, sou um psicólogo clínico, tenho lido com muitas mulheres, e eu sei que elas são tão racionais e capazes. Hoje isso aí é muito fácil de entender, que existem mulheres em grandes postos de grandes empresas no mundo inteiro. E eu falo que o trabalho que hoje em dia ainda não tem uma mulher, um dia vai acabar tendo. Então, quer dizer, tem mulher desde a construção civil, a presidência de grandes empresas, empresas multinacionais. Isso mostra que a mulher tem racionalidade como o homem tem, e o homem tem emotividade como a mulher tem.
O sistema psicológico do ser humano divide em 3 aspectos: a razão, a emoção e a consciência. E isso não difere homem de mulher. Os homens também têm emoção, só que a cultura é que a emoção é coisa de mulher e a racionalidade era coisa só de homem. E isso não é verdade, mas ainda impera o machismo. Por isso que eu quero trabalhar o valor da mulher e o relacionamento amoroso, que eu falo que é a última etapa da revolução feminina, porque nesse aspecto as mulheres muitas vezes se submetem a isso. E antes, né, as características, né, se valorizava as características femininas e masculinas para isso. Hoje, você não tem tanta dificuldade como era antes. Se você tem avós, bisavós, dependendo da idade que você tem, você vai ver que muitas vezes eu falo que quando a gente volta nas gerações, os pais, os avós, os bisavós, obviamente, dependendo da idade que você tem, esses bisavós não viveram muito tempo, com raríssimas exceções, mas os avós podem contar a respeito dos bisavós, e aí você tem o histórico da família. Você vai ver que cada geração tentou melhorar a seguinte a partir daquilo que ela tinha. Pai e mãe dá o que tem. Os pais desses mães também estão inseridos nisso. Essa mudança cultural vem a partir dos anos de 1960, talvez um pouquinho ali dos anos 50. Nos anos 60 aparecem os hippies, aparecem essas mudanças todas, e elas vão mudando a partir dali. Claro que tudo depende de desenvolvimento do tempo, das condições, né? Hoje você não... Obviamente, em países de alto nível, você não passa fome como se passava antes. Claro que aí existem países hoje em que as pessoas literalmente morrem de fome. E a condição é precaríssima. Mas hoje tem 7 bilhões de seres humanos vivendo nesse mundo. Quer dizer, só o Brasil tem 210 milhões ou um pouco mais do que isso já pela reprodução humana, né? Quer dizer, é um processo contínuo. Mas o que eu falo é que passou os tempos e muitas vezes as mulheres ainda se colocam numa posição de como se elas precisassem mais dos homens do que os homens precisam dela. E é por isso que eu quero mostrar às mulheres que elas têm um poder muito grande. Não vou trabalhar a questão do machismo e feminismo, não estou aqui nesse sentido, já falei. Se você não ouviu a primeira palestra, eu falo do valor da mulher e do valor do homem. Não estou competindo, a minha ideia não é competir, a minha ideia é cooperar. A ideia que eu tenho de relacionamento amoroso, que é uma parceria de vida baseada no amor, não é uma luta de MMA para quem vai finalizar quem, mas as mulheres têm que saber se posicionar desde o início. Tem situações, por exemplo, de uma cliente que chegou e ela estava, na ocasião, saindo com uma pessoa. E esse homem, obviamente, tinha saído de um relacionamento e estava usando o argumento de não querer se envolver. Aí eu falei com ela assim: vamos fazer o seguinte, na próxima vez que você sair, sai, janta, faz o que você tem que fazer lá, e na primeira oportunidade que você tiver para conversar com ele, você fala com ele assim: o meu objetivo é esse, eu quero um relacionamento com a possibilidade de desenvolvimento, na medida do tempo, gerar até um casamento. O que eu falei com ela? Vai acontecer 2 coisas. Ou ele vai querer entrar nisso, ou ele vai querer sair. A probabilidade maior é que ele saia, mas você não vai perder tempo, 2, 3 anos, num relacionamento, para depois a pessoa simplesmente terminar. Então eu falo que... Aí ela falou com ele e ele não quis mais. Eu falei: pelo menos você não vai gastar tanto tempo num relacionamento, como as mulheres muitas vezes se iludem, na minha perspectiva, com todo respeito, de alimentar uma possibilidade que muitas vezes já está dita que não é isso que vai acontecer. Então eu falo que o relacionamento amoroso, as mulheres têm que saber se colocar. É verdade que, pelo que eu vejo, muitas nessa época em que isso está sendo gravado,
Muitos homens não querem compromisso, até porque existem muitas possibilidades de sair com várias mulheres sem se envolver. Eu conheço casos de pessoas que se separaram para viver essa vida, porque tem mais liberdade. Mas aquela história que eu falo com as minhas clientes, você precisa de quantos, vamos dizer assim, maridos? Você precisa de quantos? Se for de um, é mais fácil do que se você precisasse de 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer, mas vai muito do seu posicionamento, você saber se valorizar. Porque eu falo, as mulheres precisariam se posicionar com muito mais firmeza em relação aos homens. Cá entre nós, eles não têm muito para onde ir, né? Então, se as mulheres em conjunto souberem se dar o devido valor, o valor que é inerente a elas mesmas, elas vão fazer com que esses homens andem do jeito que elas precisam, pelo menos que eles deem mais valor a elas. Esse é o meu objetivo.